1h20 agora, nós estamos ao vivo. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta edição de sábado, dia 14 de maio de 2025. Eu te convido a ficar conosco, porque ao longo desta edição nós vamos te manter bem atualizado com as notícias que são destaque hoje. Então vamos juntos, o jornal deste sábado está começando. E olha, é claro que a gente abre falando diretamente do Oriente Médio, porque a tensão cada vez aumenta. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, garantiu que vai bombardear todo lugar e todos os alvos e que os conflitos vão durar quanto for necessário. As tensões no Oriente Médio entraram no segundo dia. Neste sábado, a imprensa informou que mais de 60 pessoas, incluindo 20 crianças, morreram em um ataque de Israel contra um conjunto residencial na capital Teherã. Já o Irã disparou mísseis e deixou mais 2 pessoas mortas e 19 feridas no território israelense. Com isso, os ataques do Irã somam 3 mortos e mais de 80 feridos. E o governo iraniano acusa Israel de deixar mais de 70 pessoas mortas nesta sexta-feira. A maioria dos líderes estrangeiros e a ONU pediram contenção e uma desescalada após ataques sem precedentes reivindicados por Israel contra o Irã, que respondeu com um bombardeio de mísseis. O Irã informou à Agência Internacional de Energia Atômica que as instalações nucleares de Fordow e Isfahan foram impactadas pelos ataques israelenses, afirmou Rafael Grossi, chefe da organização. As autoridades iranianas nos informaram sobre ataques em outras 2 instalações, na usina de enriquecimento de combustível de Fordow e Isfahan, onde há uma usina de conversão de urânio, disse o diretor-geral da agência durante um discurso em vídeo para o Conselho de Segurança da ONU. Já o porta-voz da Organização Iraniana de Energia Atômica afirmou nesta sexta que os ataques israelenses contra as instalações nucleares iranianas de Fordow e Isfahan causaram danos mínimos. E após ter a prisão revogada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o ex-ministro Gilson Machado deixou a prisão na noite de ontem em Recife, Pernambuco. Ele foi detido pela Polícia Federal por suspeita de tentar obter um passaporte português para o tenente-coronel Mauro Cid. Ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, Gilson Machado, teve a prisão revogada e passou a noite em casa. Ele foi detido pela Polícia Federal por suspeita de tentar obter um passaporte português para o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Machado estava preso numa cela isolada dos demais detentos, no Centro de Observação Criminológica Professor Everardo Luna, em Abreu e Lima, no Grande Recife. Ele deixou o local por volta das 11 da noite. O ex-ministro foi detido de manhã em casa, em Boa Viagem, na Zona Sul. Após a prisão, ele foi ouvido na Superintendência da Polícia Federal, no bairro do Pina, na mesma região da cidade, e negou o envolvimento com o caso. Em seguida, passou por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização. O ex-ministro chegou ao prisão à tarde. Segundo a Polícia Federal, Gilson Machado teria atuado junto ao Consulado de Portugal no Recife, em maio deste ano, a fim de obter a emissão de um passaporte português para Mauro Cid, com a finalidade seria de viabilizar a saída do delator do território nacional. A Polícia Federal também diz que encontrou no celular de Cid arquivos que mostram que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tentou em janeiro de 2023 a obtenção da cidadania portuguesa. O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou nesta semana dados sobre os refugiados no Brasil na última década. Só para você ter uma ideia, entre 2015 a 2024, mais de 450 mil pessoas de 175 países diferentes solicitaram refúgio no nosso país. Os solicitantes destes 4 países representaram 82,6% do total de registros de refúgio entre o ano de 2015 e 2024. Somente no ano de 2024, 68.159 refugiados,
de 130 países realizaram a solicitação, o que representa um acréscimo de 16,3%. Comparado aos registros do ano passado, neste ano, os países com maior número de pessoas requerentes são a Venezuela, com 27.150, Cuba, 2.288 e Angola, 3.421. Os cubanos destacaram-se com uma variação positiva de 94,2% em relação a 2023. Em 2024, os homens representaram 50% do total de solicitantes, enquanto as mulheres indicavam 40,9%. Entre as nacionalidades, Cuba apresenta a menor variação de distribuição por gênero, 53% homens e 46,9% mulheres. Já em relação às idades, 24,3% das mulheres solicitantes possuem menos de 15 anos de idade, enquanto o grupo de idade de 25 a 39 anos é majoritariamente composto pelo gênero masculino, com 63,2% em comparação ao gênero feminino. O Comitê Nacional para os Refugiados, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, decidiu 67.791 das solicitações de refúgio em 2024. Durante a pesquisa, 44,4% das solicitações recebidas pelo CONARE foram protocoladas em unidades federativas da região norte do Brasil. E agora, mudando de assunto, hoje, dia 14 de junho, você sabia, é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data é uma forma de lembrar e conscientizar as pessoas, a todos nós, sobre a importância desse ato que salva tantas vidas. O Dia Mundial do Doador de Sangue é um dia comemorado anualmente desde 2004. A data foi proposta em um acordo conjunto entre a Organização Mundial da Saúde, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a Federação Internacional das Organizações de Doadores de Sangue e a Sociedade Internacional de Transfusão de Sangue. Essas organizações estabeleceram o dia para agradecer aos doadores voluntários e não remunerados, e para aumentar a conscientização sobre a necessidade de doações regulares. Essas doações garantem a qualidade, a segurança e a disponibilidade de sangue e hemocentros. O dia 14 de junho foi escolhido em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, um cientista que foi pioneiro na descoberta dos grupos sanguíneos. Na comemoração anual do dia, são oferecidos aconselhamento e orientação aos países para organizarem suas próprias comemorações e colaborem com o desenvolvimento de programas nacionais de doação de sangue. Esses programas buscam garantir um suprimento seguro e adequado por meio de doações voluntárias. A OMS recomenda que cada país tenha uma população doadora de sangue entre 1% e 3% e enfatiza que a doação traz, além da segurança e a disponibilidade de sangue, uma doação pode salvar vidas. Aqui no Brasil, além da campanha, os bancos de sangue estão mobilizados em ações para o fortalecimento da doação. E olha, como a gente viu na reportagem, o Dia Mundial do Doador de Sangue foi instituído em homenagem ao nascimento de Karl Landsteiner, que era um imunologista austríaco que descobriu o fator RH e as várias diferenças entre os tipos sanguíneos. A data é uma forma, de reconhecer a importância e incentivar as pessoas a esse gesto de amor e solidariedade. E só quem já doou sangue sabe o quanto é gratificante pensar que nós podemos salvar até 4 vidas com uma bolsinha de sangue que a gente encher. Aqui no Brasil, para se ter uma ideia, cerca de 1,4% da população doa sangue, o que equivale a 14 pessoas a cada 1.000, segundo o Ministério da Saúde. É um número muito baixo, E é sobre esse assunto que eu quero convidar agora ao vivo o hematologista Bruno Garcia. Doutor Bruno, boa tarde para você, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite também para poder falar um pouco aí
nesse momento importante, né? Com certeza, doutora. A gente está no Junho Vermelho, essa campanha de conscientização, ainda mais porque nós estamos numa época de frio, estamos no finalzinho de outono, já vai chegar um inverno. Os estoques caem nessa época, né, doutor? O número de doações. As pessoas deixam de doar, lógico, pelo tempo mesmo, frio, muitas pessoas não saem tanto de casa, mas também pela quantidade de pessoas que acabam ficando doentes, né? Gripadas, resfriadas, tem Covid, tem tantas doenças respiratórias. Doutor, como que estão os estoques dos tipos de sangue? Tem algum zerado, algum em estado crítico que a gente precisa reforçar e pedir para que as pessoas doem? Nessa época do ano, né, conforme você falou, os estoques costumam abaixar bastante, né, até uma queda aí por volta de 20%, 30% que costuma acontecer. E os tipos aí mais críticos que ficam geralmente são aqueles com RH negativo, né, então A, B e AB negativo. São os principais. Mas, claro, né, os outros também ficam mais baixos, então não deixar de doar também pensando, meu tipo não é esse, nada disso. Todo mundo deve doar, todos os tipos são importantes. Com certeza. Agora, quem é que pode doar, doutor? Quais são os requisitos? Porque há aquelas informações, né? Tem que ter tanto peso, tem que estar bem alimentado, com uma boa saúde, mas acaba trazendo um pouco de dúvida para a população. E aí, esse espaço aqui, então, é para que você tire todas as nossas dúvidas, questionamentos, para que a gente possa, então, incentivar, né, as pessoas que não são doadoras a se tornarem aqueles que doaram há muito tempo, não doam com uma certa regularidade, né, que é tão pedido, essa importância, né, de ter uma frequência da doação de sangue é muito importante, né, doutor? E aí eu queria então te perguntar, quem é que pode doar, quais são os requisitos necessários? A doação no Brasil, né, ela é permitida dos 16 até os 69 anos, tanto para homens quanto para mulheres, sendo que nos menores de idade é necessário uma autorização, né, do responsável, e para aqueles entre 60 e 69 só é permitida a doação para quem já for doador, né? Tem um requisito de peso também, tem que ter pelo menos 50 quilos, né? E além desses critérios mais básicos, a pessoa, no momento da doação, ela vai passar por uma triagem, seja com um médico, seja com um enfermeiro, para saber se ela está bem de saúde, se ela tem boas condições para poder fazer a doação de sangue. Doutor, dentro desses requisitos, tem alguma diferença entre homem e mulher? Por exemplo, a mulher que estiver no período menstrual e aí ela gostaria de doar, pode? Ou é melhor esperar? Tem alguma diferença? Entre os sexos existe uma diferença, sim, que é com relação à frequência e o número de doações no ano, né? Sendo que, no caso dos homens, né, podem ser realizadas até 4 doações por ano, com intervalo de 2 meses mínimo, né, entre cada uma, e no caso das mulheres, até 3 doações por ano, aguardando pelo menos 3 meses entre cada doação. Período menstrual não é um problema, desde que a mulher esteja se sentindo bem, não esteja anêmica, etc. Só por estar menstruada não seria uma contraindicação, não. Olha, bacana, é uma dúvida muito frequente entre as mulheres, então é muito bom fazer esse alerta, né, doutor? Agora, uma doação, eu falei anteriormente, e aí você, claro, me corrija se eu estiver errada, doutor. Uma doação pode salvar, então, até 4 vidas em vários tipos de situações? Exatamente. Essa pergunta é muito interessante, né? Porque quando a pessoa doa o sangue, ela está doando o que a gente chama de sangue total, né? E esse sangue total ele vai ser fracionado em diversos componentes, que são as hemácias, os glóbulos vermelhos, as plaquetas, o plasma e o crioprecipitado, que é um componente aí que ajuda na coagulação. Então, para cada doação, a gente vai ter esses 4 componentes e aí o que a gente costuma brincar, que você pode salvar até 4 vidas justamente por causa disso. Doutor, doar sangue causa riscos à pessoa que está doando? Tem algum risco ou não?
Doar sangue é extremamente seguro, tá? O risco é mínimo e é principalmente relacionado, às vezes, a um pouco de sangramento no local da punção, naturalmente, e às vezes alguma alteração de pressão. Mas mesmo assim, as complicações são raríssimas. O processo, justamente pela pessoa passar por uma avaliação antes, que é bem meticulosa, né? É muito seguro, tanto para quem está doando quanto para quem está recebendo o sangue depois. Doutor, você tinha mencionado a frequência, né, de homens e mulheres doarem no ano. É importante essa frequência, ter uma regularidade para fazer essa doação, porque não adianta, né, uma pessoa doar hoje, daqui a um ano ela volta. A gente precisa manter essa regularidade, né, para que os estoques não fiquem críticos, não fiquem zerados, e aí fica, eu imagino, claro, né, a busca desesperada de familiares, de pacientes buscando um sangue compatível para fazer uma transfusão, a busca também dos profissionais de saúde, né, para fazer ali toda uma mobilização da população. Então é importante ter essa regularidade, certo? Sem dúvidas, né? Até porque as doenças, infelizmente, não esperam, né? Elas vão acontecer durante todo o ano, independente do período. Então, essa regularidade na doação, ela é crucial para evitar, igual você mesmo comentou, que os estoques acabam abaixando e você precise, eventualmente, de alguma emergência e não encontrar o sangue, que é uma situação muito ruim, tanto para os médicos quanto para os pacientes, familiares, para todos, né? Então, a frequência é importantíssima. Doutor, há casos de pessoas que ficam ali correndo risco de vida e chegam a óbito por não terem um sangue compatível nos estoques? Sim, há muitos casos, né? Principalmente aqueles relacionados a emergências, às vezes que você não consegue prever, né, que precisaria do sangue ou não, né? E também muito que às vezes a gente nem sabe, mas pacientes oncológicos, né? Pacientes que estão fazendo tratamentos quimioterápicos que pelo próprio tratamento acabam desenvolvendo quedas de hemácias, quedas de plaquetas e podem ter complicações graves por conta disso. Às vezes precisam atrasar os tratamentos ou até mesmo, igual você comentou, podem inclusive vir a óbito. Uhum. Agora, doutor, dúvidas sobre a segurança do sangue que será transfundido. Como que é feita a detecção de doenças infecciosas? É um processo minucioso, claro, né? Sim, é um processo muito meticuloso e cada vez mais seguro, né, nesse sentido, porque ao longo do tempo as técnicas vão avançando também, ficando cada vez melhores em detectar e em detectar, às vezes, doenças cada vez mais precoces, né? Então, o sangue, uma vez que ele é doado, ele passa por testes, né, de infecção, que são elas, né, HIV, hepatites, tanto B quanto C, chagas, sífilis, HTLV, e testes que hoje em dia são muito sensíveis e conseguem detectar, às vezes, até infecções que a pessoa nem esteja percebendo ainda. Então, é claro, infelizmente não é 100%, mas é extremamente seguro. Então, somando esses testes com a triagem que é feita antes, a gente consegue cobrir aí a grande maioria das infecções. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigada pela sua disponibilidade neste sábado de nos atender, de tirar aqui todas as nossas dúvidas, porque não só pelo Dia Mundial do Doador, mas é importante sempre trazer, né, esse tema para que a gente possa discutir, possa incentivar as pessoas sobre esse assunto, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, doutor? Pode ser a gente no lugar de paciente ou de um familiar que esteja precisando. Então, todos nós, fica esse apelo, doutor, para que todos nós nos tornemos doadores de sangue com regularidade, como o doutor mesmo disse. Doutor, muito obrigada, um excelente final de semana. Obrigado, um bom final de semana a todos e doem sangue. Com certeza, vamos doar. Muito obrigada, doutor. Nós acabamos de ouvir o médico hematologista Bruno Garcia.
E olha, mudando de assunto, na quinta-feira, gente, o mundo ficou em choque com a queda do avião da Boeing 787 na Índia. E não poderia ser diferente, né? Esse já é considerado um dos piores acidentes aéreos da década. Apenas uma pessoa das 242 a bordo sobreviveu. Pessoas que estavam em terra também, infelizmente, morreram na tragédia quando a aeronave caiu sobre uma área residencial poucos segundos após a decolagem. O rosto do único sobrevivente ficou conhecido no mundo inteiro. Em entrevista que você vai ver agora, o homem de 40 anos disse que não consegue explicar como escapou com vida. O cidadão britânico Vishwas Ramesh foi o único sobrevivente das 242 pessoas a bordo de um avião com destino a Londres que caiu na última quinta-feira na cidade indiana de Ahmedabad. Na sexta-feira, no hospital, ele declarou que não consegue explicar como sobreviveu. Aconteceu diante dos meus olhos. Não consigo acreditar que saí vivo. Por um tempo pensei que também morreria. Quando abri os olhos e percebi que ainda estava vivo, soltei o cinto de segurança e saí. O Boeing da Air India explodiu como uma bola de fogo na tarde de quinta-feira, logo após a decolagem. Ramesh estava no assento 11A. Um minuto após a decolagem, a sensação era de que o avião estava preso no ar. Depois de algum tempo, luzes verdes e brancas se acenderam, o que provavelmente significava que o avião estava tentando ganhar velocidade para a decolagem. O avião caiu sobre o albergue. A família dele está dividida entre a alegria e a tristeza, já que o irmão de Ramesh também estava viajando no mesmo voo. Estamos felizes por Vishwas, mas, por outro lado, estamos com o coração partido por Ajay Ramesh. Naquele momento, estávamos tentando ligar para Ajay e estava chamando, mas ninguém atendia. Pensamos que ele estivesse vivo, mas depois de 3 horas a internet caiu e depois disso soubemos que o tínhamos perdido. O acidente deixou pelo menos 265 mortos, incluindo vítimas em terra. Que milagre, hein? Que triste também pelas pessoas que faleceram, pelos familiares e amigos. Olha, que tristeza. E este último fim de semana, antes do início do inverno, deve ser marcado por fortes instabilidades em diversas regiões aqui no Brasil. No sul, pode ter tempestades, no sudeste esfria e no nordeste fica em alerta para chuvas no litoral. Com a proximidade da estação do frio, um sistema de baixa pressão se intensifica no sul e dá origem a um ciclone extratropical. A formação intensifica a chuva nos 3 estados, com alerta para temporais no oeste do Paraná, centro-oeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As tempestades podem vir acompanhadas de ventos de até 100 km por hora. Já no domingo, o sistema de baixa pressão continua atuando sobre a região, mantendo o tempo instável. Enquanto o Rio Grande do Sul começa a ter uma trégua nas chuvas, os litorais de Santa Catarina e Paraná seguem com risco de pancadas fortes e rajadas de vento. O último fim de semana do outono mantém o clima frio no sudeste, com tempo firme predominando em grande parte da região. A possibilidade de chuva isolada apenas no litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Em Minas Gerais, o destaque é o frio intenso, com chance de geada no sul do estado. A umidade aumenta no domingo em São Paulo, provocando pancadas moderadas no interior. No sudeste, o frio segue predominante no centro-oeste e no nordeste. O tempo varia entre extremos. A frente fria que avança pela costa leste do país traz risco elevado de temporais entre Sergipe e Alagoas, além do Mato Grosso do Sul. Já a região norte segue abafada, com risco de temporais isolados. E como que vai aí a frequência de atividade física nesse frio, hein? Dá uma preguiça, não é? Só que a gente tem que fazer, né? E nesse frio é preciso muita atenção e tomar alguns cuidados ao praticar qualquer atividade física, viu? Isso para evitar, por exemplo, qualquer tipo de lesão. E é por isso que o médico ortopedista Felipe Caiati explica pra gente quais são esses cuidados extras. Um detalhe que é muito importante que vocês tenham em mente é que o frio torna as articulações menos irrigadas,
com menos sangue, a musculatura também, e com isso há uma chance maior da gente desenvolver dor e, por vezes, lesões musculares. Então, antes de começar a atividade física, algo que é extremamente importante é estar bem aquecido. Outra coisa que vale muito a pena é começar com um alongamento. Não comece a fazer atividade física sem antes alongar. O alongamento começa a expor para o nosso corpo que ali será uma área que precisará de mais vascularização. E com isso a gente começa também a deixar as fibras menos contraídas. Com isso as lesões se tornam menos comuns. Um outro ponto que vale a pena atentar é se há condições de fazer atividade física em um ambiente externo, porque por vezes há uma chance daquela região estar um pouco mais úmida, um pouco mais fria, e com isso também aumentar o risco de uma possível queda. Nos dias que estiver mais frio, procure um lugar abrigado, um lugar coberto, um lugar fechado, se possível, onde a atividade física seja desenvolvida de forma mais segura. Comece também buscando atividades que promovam um aquecimento, uma caminhada, né? Uma bicicleta, que possam começar a ativar o nosso metabolismo para que então depois você faça atividades que exijam uma sobrecarga maior do corpo, como uma musculação. Esse tipo de cuidado é muito importante e ele previne lesões. Outra coisa que também vale ressaltar é uma hidratação adequada. No frio, geralmente a gente tem menos vontade de tomar água, mas se condicione a tomar água. E também fazer uma nutrição ou uma suplementação adequada. Isso tem que ser acompanhado por um profissional que possa avaliar qual é o melhor produto para você, qual é a melhor nutrição para você, qual é a melhor suplementação que você deve fazer uso, e com isso seguir esse tipo de orientação para que você esteja bem hidratado, com a caloria adequada, com os suplementos necessários, para que então você consiga desenvolver uma atividade física mesmo no frio e com isso consiga ter uma vida mais saudável. É isso aí, seguindo todas as dicas, orientações do especialista, não tem como dar errado. Em primeiro lugar, nossa saúde, bem-estar. E olha, mudando de assunto, o presidente Lula foi hoje ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, em Brasília, para acionar o teste do Sistema de Alerta da Defesa Civil no Nordeste. Sabe aquele que você já recebeu no celular? O objetivo foi monitorar o resultado da implantação da ferramenta em 36 municípios e 9 capitais da região. No início desta tarde, o presidente Lula ativou a ferramenta e o sistema enviou uma mensagem emergencial a telefones celulares de moradores como parte de uma estratégia do governo federal para fortalecer a prevenção de desastres. O teste de acionamento do sistema prepara a população para o início da operação oficial da ferramenta na região, que está prevista para essa quarta-feira. A demonstração do envio dos alertas é coordenada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Segundo o ministro da pasta, Valdez Goes, a ferramenta foi criada para que o aviso chegue antes que o perigo alcance as pessoas. Ele acrescentou que a intenção é salvar vidas, garantindo que a população receba alertas em tempo hábil para agir com segurança. A mensagem será sobreposta ao conteúdo exibido no celular, com som de alerta que toca mesmo em aparelhos no modo silencioso. O aviso chegará a todos os dispositivos compatíveis localizados na área de cobertura, sem necessidade de cadastro prévio. Segundo o governo federal, a mensagem que apareceu durante o teste foi de alerta extremo de demonstração do novo sistema de emergência. Na simulação, os técnicos da Defesa Civil Nacional e estaduais monitoraram o recebimento das mensagens e apoiaram o uso da nova tecnologia. A operação oficial de envio dos alertas será de responsabilidade direta dos órgãos locais. Desde dezembro do ano passado, o sistema já alcançou as regiões Sul e Sudeste, e a estimativa é que até o fim deste ano, a Defesa Civil Alerta esteja disponível em todo o país.
E o Brasil e o Caribe vão pedir um financiamento robusto aos países ricos na COP30, que vai acontecer em Belém, no Pará, em novembro. O Brasil e 16 países do Caribe acordaram que vão exigir durante a COP30 um financiamento robusto dos países ricos para a adaptação do resto do mundo à crise climática. Representantes dos países caribenhos se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma cúpula em Brasília nesta sexta-feira para estabelecer posições conjuntas com vistas à COP30, a maior conferência do clima das Nações Unidas, marcada para novembro em Belém do Pará. Precisamos chegar unidos na COP30 em Belém. Nossa medida de sucesso será o grau de ambição das novas NDCs a serem apresentadas. As NDCs citadas por Lula são as contribuições nacionalmente determinadas, compromissos formais que devem ser revisados a cada 5 anos pelos países signatários do Acordo de Paris. Avançar na adaptação à mudança do clima e na compensação por perdas e danos é uma questão existencial para os pequenos países insulares em desenvolvimento. E olha, eu queria te fazer uma pergunta. Você é do tipo que prefere fazer compras em lojas físicas ou online? Quase 70% das lojas que operam exclusivamente no mundo digital dominaram as vendas do e-commerce brasileiro no ano passado. É isso, o brasileiro está gostando de pedir quase tudo para entrega. Existe o comércio tradicional, que também vende online, e as plataformas exclusivas do mundo virtual. Estas é a que tiveram uma alta de quase 40%, com um movimento de mais de R$1 trilhão. No período, segundo uma consultoria especializada no e-commerce, este apareceu como o segundo maior canal de vendas no Brasil, ficando apenas atrás das lojas de rua e as que as pessoas conhecem quando vão nos shoppings. A base de consumidores online cresceu junto com as vendas, que aumentaram 20%. As categorias que antes eram ligadas apenas ao varejo físico estão ampliando sua presença no digital. Os produtos de higiene e beleza passaram de 7 para 8 nos 2 últimos anos. O destaque foi para os cuidados com a pele, que tiveram um crescimento expressivo de mais de 10% no ano passado, superando os 16% registrado anteriormente. Esse cenário reflete uma mudança significativa no comportamento de compra dos consumidores brasileiros, que estão cada vez mais preferindo comprar direto do sofá de casa. Atualmente, o Brasil é um dos países que mais realizam compras no mercado digital. Somente nos últimos anos, uma plataforma de pagamento registrou um movimento de mais de 124 bilhões de dólares, refletindo na consolidação dos pagamentos feitos digitalmente no Brasil. Além disso, ultrapassou 90% dos vendedores e permitiu que mais de 50% das entregas fossem feitas em menos de 48 horas. Isso demonstrou um avanço crucial para o consumidor final e principalmente para o crescimento do e-commerce no país. E a Bienal do Livro, o principal evento literário do país, abriu oficialmente as portas para o público. A previsão é que mais de 600 mil pessoas compareçam ao evento no Rio de Janeiro. A Bienal do Livro é um evento literário e cultural que acontece a cada 2 anos, uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Dessa vez, o evento acontece no Rio Centro, na capital carioca, reunindo editoras, expositores, autores e ilustradores. O primeiro dia da Feira do Livro juntou uma fila quilométrica em frente ao portão, e a expectativa é que até o final do evento, que será no dia 22 de julho, mais de 600 mil pessoas deverão comparecer ao local. O valor do ingresso é de R$ 42, mas crianças pagam meia entrada, a não ser que tenham menos de 1 metro de altura. Nesse caso, a entrada é gratuita. Segundo os organizadores da Bienal, os ingressos serão vendidos diariamente e o acesso só irá valer para o dia escolhido durante a compra. A área de 130 mil metros quadrados foi dividida em 5 pavilhões, com espaço família, bilheteria, praça de alimentação e outras atrações. O evento tem pelo menos 600 marcas expositoras e mais de 200 horas de programação, com tradução em libras e filas prioritárias para pessoas com deficiência. A Bienal deste ano trouxe a ideia do Book Park, um mini parque de diversões que contará com brinquedos como a roda gigante nas alturas, com cabine de temas diversos e som de audiolivros, e o labirinto de histórias com espaços sensoriais.
Uma das novidades da feira é o Espaço Rebentos, dedicado ao público infantil. O palco reúne histórias, músicas e oficinas pensadas para crianças entre 4 a 9 anos. O objetivo do espaço é incentivar a leitura e a imaginação por meio de apresentações, bancadas com livros infantis e cantinho de leitura. A Bienal do Livro movimenta milhões de reais na economia. A edição anterior, no Rio de Janeiro, em 2022, registrou 44 milhões de reais em vendas e atraiu 600 mil visitantes, sendo 112 mil estudantes que compareceram ao evento. Este ano, a Bienal trouxe 60 convidados, entre autores, ilustradores, músicos e educadores. Entre os destaques estarão grandes nomes como Ruth Rocha, Pedro Bandeira e Paulo Henrique Brito. A ideia é garantir que diferentes vozes, temas e estéticas tenham espaços nas estantes, estimulando a biodiversidade e a leitura para um público diverso. Para você que é do Rio, fica aí então a dica de passeio e de quebra ainda, fazer umas comprinhas de livros, hein? Que tal? E a gente que não é do Rio fica aqui só na vontade. Muito obrigada pela sua companhia neste sábado, um excelente final de semana para você. Até a próxima.